A maioria das pessoas carrega uma crença de que manifestar é difícil, né? De que criar a vida dos sonhos ou criar algo específico que é difícil, já tentou várias coisas e não conseguiu. E nesse vídeo eu vou mostrar aqui para você como você cria realmente algo tão forte, né? Que é como se as coisas começassem a te perseguir, né? Em vez do oposto. Em vez de você correr atrás, como se as coisas corresse atrás de você, se tornar um imã, vamos dizer assim, né? E eu sei, né? Isso pode ser chamativo demais, mas é a verdade, tá? Isso que eu vou explicar aqui pra você, a primeira vez que eu implantei isso, que eu aprendi isso em 2017, mas que eu tive resultados concretos foi em 2018, onde, aí falando somente do aspecto financeiro, que é o mais fácil de medir, né? Eu saí de 3 para 30 mil reais por mês em um ano, tá? Aplicando exatamente isso que eu vou te explicar aqui. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Não vai ser, definitivamente não vai ser aqui um videozinho qualquer, né? A gente vai ficar um tempo aqui porque eu quero realmente explicar com você, né? Explicar para você da forma mais completa possível como de fato fazer isso, ok? Eu tenho aqui um caderno, talvez por outro eu vou olhar um caderno aqui, porque como realmente vai ser um vídeo, né, mais longo, mais estruturado, eu preciso seguir aqui, não vou fingir que está saindo tudo estruturado da minha cabeça. Não, estruturei aqui e vez por outra eu vou lembrando e vamos usar aqui o recurso visual para a gente tirar o melhor proveito possível, ok? Bom, começando do começo, ó, a gente tem que começar pelos erros, tá? Erros. Minha letra não é das melhores, tá? Se acostuma. A primeira coisa, antes de saber, olha, o que eu devo fazer? O que não fazer, se você já souber o que não fazer e não fazer isso, já é um adianto aqui, tá? E a primeira coisa é entender que, vou colocar aqui, ó, a ordem da criação está errada. A primeira coisa que você precisa entender é isso, tá? Sobre essa ordem de criação. Quando caiu para mim a ficha de uma coisa, foi muito bom, que foi entender o seguinte: lá no fundo a gente não quer necessariamente aquele objeto, né, ou aquela conquista física. O que a gente quer de verdade é o sentimento que aquilo traz. O que de fato a gente quer é isso. Então, uma pessoa que quer, por exemplo, eu quero ter uma casa própria. Lá no fundo não é necessariamente a casa própria, ela quer ter provavelmente segurança. Porque para ela, por exemplo, morar de aluguel é inseguro. Então o que ela quer de fato é segurança, né? Uma pessoa que quer manifestar em um relacionamento amoroso, normalmente ela não vai querer exatamente o relacionamento. Ela quer como ela vai se sentir, né? Vai se sentir amado e assim vai. Se você for pegar qualquer coisa, você vai entender que, na verdade, o que você quer é um sentimento e não a coisa física ali. E eu tenho até uma história rápida para contar sobre isso aqui. Vez por outra nos vídeos eu vou contar relatos sobre mim para realmente ficar aqui mais, né, não ficar uma coisa só teórica, mas te mostrar coisas práticas. Eu sempre gostei muito de relógios, tá? Sempre, desde criança. Eu lembro quando eu tinha lá ainda, tipo, 10 anos, que eu sempre pedia minha mãe para comprar os relógios lá dos camelô e tal, durava um tempo e depois acabava. E aí, passou algum tempo, enfim, uma das coisas que eu já fiz, eu já tive uma loja de relógios, uma loja virtual de relógios originais, relógios importados, né? Só que a gente comprava aqui do Brasil, enfim. E eu tinha, desde novo, a ideia de ter um Rolex, tá? Eu tinha a ideia de ter um Rolex. Só que era uma coisa impensável, né? Ter um Rolex, tipo assim, pô, um negócio... E aí, quando foi, mais ou menos ali na época da pandemia, eu consegui comprar um Rolex. Eu estava, né? Foi um período que, para quem estava aí na internet e tal, era um período financeiramente bom. A oferta do relógio também, menos pessoas compravam, então estava um pouco mais barato, enfim. Comprei o Rolex. Sabe o que aconteceu?
depois de tipo um mês, era como se aquilo não fosse mais nada. Não significava nada. E aí, é bom ficar claro, tá? Não é que eu continuo gostando de relógio, você sempre vai me ver com algum relógio aqui, eu tenho uma pequena coleção. Nada contra o Rolex, não é que, quem tem Rolex é... Não, mas é que eu imaginava que aquilo ia me trazer um sentimento que no fundo não trouxe. Então, o erro tá aqui. É a gente achar que questões físicas vão preencher esse vazio. E isso não acontece. Não acontece. Não acontece. Então, qual que é a ordem de criação? A ordem começa no sentimento. A ordem correta da criação começa no sentimento. E aqui, daqui a pouco, a gente vai dar uma aprofundada nisso. A gente vai conversar aqui de mundo espiritual, mundo mental, mundo físico, para isso aqui não ficar só, né? Mas a primeira coisa que você precisa entender é isso. Começa no sentimento. Aqui é mais fácil de você manifestar e é mais saudável. Nesse sentido que eu disse aqui. Porque quando não começa por aqui, é mais difícil de chegar. E além disso, às vezes você chega e aquilo não te completa. Você certamente ouviu casos, né, de pessoas, tipo assim, nossa, financeiramente estava muito bem, mesmo assim, né, estava infeliz e tal. Por quê? Porque não começou por aqui, tá? Então, essa é a primeira coisa que é preciso entender. E para a gente fechar essa questão de erro, o segundo erro está relacionado a essa palavra aqui, ó, esforço, né? Então, isso aqui, 99% das pessoas aprendeu que se conquista as coisas através disso. Você conquista as coisas através do esforço, através do empenho extremo, através da luta. Se você não batalhar, você não vai ter nada. O que vem fácil, vai fácil. Todas essas questões, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Você precisa se esforçar demasiadamente, né? E quando você tem essa crença baseada no esforço, de duas uma. Ou você não consegue chegar em um determinado lugar porque, tipo assim, nossa, eu tô me esforçando tanto, mas a coisa não acontece. Ou então, acontece de você chegar e você ficar completamente sem energia, porque foi tão difícil, precisou de tanto esforço que a coisa não aconteceu, tá? Então, só de você entender isso aqui, olha, eu não devo começar a querer criar pelo físico. E eu não preciso me esforçar demasiadamente. Só de entender essas duas coisas já vai facilitar bastante aqui, tá? Bom, dito isso, vamos seguindo. E assim, pessoal, já para vocês saberem, tá? Os vídeos aqui, eles vão ser nesse formato, no formato de conversa, sem edição. Então eu vou aqui apagar aqui normalmente, como se a gente estivesse batendo um papo aqui mesmo, tá? Então, falando sobre ordem, bom, vamos deixar isso mais claro aqui, ó. A ordem da criação. A ordem da criação é essa daqui, olha. Primeiro, é espiritual. Segundo, é mental. E terceiro, é físico. Essa é a ordem da criação das coisas. A gente... Bom, se esse vídeo apareceu para você, se você está aqui, você é uma pessoa diferente da grande maioria. Você já entendeu que a vida não acontece só aqui. Você sabe disso. Só que a maioria das pessoas acreditam que sim. Que a vida só acontece nisso aqui, que eu tô vendo, né? Que eu tô... né? Você tá me vendo aqui, você tá me ouvindo. Tudo relacionado aos 5 sentidos, né? Mas não. Não é só isso. Na verdade, aqui... né? Lógico que não existe aqui uma porcentagem exata, mas vamos dizer, cara, é 1%, ou vamos ser aqui mais gente boa, é 5% é físico. As coisas acontecem inicialmente, tudo começa daqui, ó. Tudo começa do mundo espiritual. Mas a gente precisa desmistificar isso, né? Porque, e aí eu falo por mim,
Eu fui criado como cristão, mais especificamente como testemunho de Jeová, né? E quando se falava em mundo espiritual, aqui eu pensava em Deus, anjo, demônio, isso que é mundo espiritual, né? Criaturas e tudo mais, e tá tudo certo, né? Mas quando fala isso daqui, não é isso, né? Mundo espiritual é uma coisa que existe, mas você não vê. Basicamente isso. Mas, de repente a gente pode fazer um outro vídeo falando somente sobre isso aqui, porque senão vai ficar muito, né? Não vai ficar prático. Mas tudo começa daqui, tudo o que a gente vê emerge do espiritual, emerge de Deus, né? Deus, não um homem lá de barba branca, né, que muitos de nós aprendeu. Não, mas Deus sendo tudo. Deus sendo tudo. Se a gente for fazer uma analogia, né, vamos dizer que Deus é como se fosse o oceano e nós, uma gota, né, desse oceano. Para alguns, isso pode falar assim, então a gente é uma gota do oceano, a gente não é nada. Mas não. Aqui a ideia é, a gota é o oceano, só que em partes menores. Isso quer dizer que, e aí, para quem segue uma linha bíblica é falado isso, né? Que nós somos a imagem de Deus, nós temos, assim como Deus, também um poder de criação, né? Então tudo começa daqui. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Logo, temos também o poder de criação. Jesus falou disso várias vezes, mostrou isso várias vezes, em vários eventos de cura, onde ele falava com a pessoa, a sua fé te fez ficar bom, né? Enfim, podemos conversar sobre isso de uma forma melhor depois. Mas tudo começa daqui. Depois vem pra cá, né? E aqui só para um parêntese, tá? Para não ficar uma coisa muito abstrata aqui, olha, vamos pegar a Bíblia de novo. A Bíblia fala sobre frutos do Espírito, porque quando fala algo espiritual é muito amplo. Ela fala de frutos do Espírito. Frutos é o quê? Como é que você vê? Como é que você vê o espiritual acontecendo ali? Aí ele fala de frutos relacionados a sentimentos. Amor, alegria, paz, enfim, tem outros, bondade, fé, autodomínio, sentimento. Como que a gente vai, aí na nossa sequência aqui vai ficando mais claro. Como se o que eu sei aqui, se eu estou criando algo a partir do espiritual, é emanando sentimentos bons. Basicamente é isso. É isso. Quem está em paz está bem espiritualmente. Não é quem... Não que seja errado isso, né? Mas não quer dizer, eu vou na igreja, eu faço isso, estou bem espiritualmente. Não. Você quer um sinal? Paz. Paz é um sinal de que espiritualmente você está bem. Depois disso, a gente vem aqui para o mundo mental, o mundo das crenças, o mundo que a gente acredita, do que a gente pensa. Isso, vamos colocar, aqui é só para a gente colocar para entender melhor, não necessariamente é isso, tá? Mas vamos dizer aqui que quase a metade da ordem da criação é mental. Isso quer dizer que, vamos dizer, financeiramente falando, eu estou espiritualmente bem, eu estou em paz. Quer dizer necessariamente que eu vou ter muito dinheiro? Não, porque eu posso pensar de uma forma que seja negativa e as coisas não acontecerem, né, fisicamente. Então, essa é a ordem. Dando sequência aqui. Tá. O que isso quer dizer, então? Não tem como a gente querer criar, ou não é que não tem como, não é o natural, vai ser mais difícil, vai ser na batalha, se a gente querer criar nível de consciência maior pelo menor. Ou seja, eu quero que aconteça uma coisa aqui no mundo físico, para que mentalmente eu pense de uma forma, para que eu me sinta espiritualmente bem. Normalmente a gente quer isso, né? Vamos colocar um exemplo prático? A pessoa está com dívidas, né? Está com dívidas. Está aqui as dívidas no mundo físico, né? Aí o que ela pensa? Quando
acabar essa minha dívida aqui no mundo físico, eu vou estar mentalmente bem, eu vou pensar que eu tenho dinheiro, eu vou pensar que tudo já está resolvido e espiritualmente eu vou estar bem, eu vou me sentir em paz. A ordem que nós aprendemos é essa, mas essa é a ordem do esforço, da batalha, da luta. Não é a ordem que funciona.